Olá, queridos irmãos da IPOS, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual, da nossa EBD Online. Que saudade que eu estou de cada um de vocês, da nossa igreja. Acredito que vocês todos também estejam com muitas saudades desse ambiente que a gente tem tão maravilhoso lá na nossa igreja. Mas, mesmo com saudade, nós não podemos desanimar, devemos permanecer firmes e ser gratos a Deus, porque Ele está proporcionando para nós momentos tão preciosos, levando a equipe da superintendência que está se empenhando para levar esse momento para a casa de cada um, também a equipe da multimídia que faz uma edição de vídeos e tem levado os cultos à nossa casa, e ao nosso pastor que tem preparado também um material muito rico, muito pertinente nesses momentos que estamos isolados, estamos fragilizados, mas estamos firmes, devemos permanecer firmes e o Senhor tem preparado tudo isso para nós, então somos muito gratos a Ele. Bom, a nossa aula hoje vai falar sobre sofrimento, mais especificamente a graça de Deus no seu sofrimento. Essa aula foi baseada num livro de mesmo nome, do autor Dr. David Powlison. O Dr. David Powlison foi um grande conselheiro, um homem muito renomado no meio teológico. Ele faleceu ano passado, mas ele deixou esse livro maravilhoso que quem puder adquira o livro, leia esse livro, porque esse livro contém uma profundidade muito grande a respeito do sofrimento. Infelizmente, por causa do tempo da nossa aula, eu só apenas vou dar uma pincelada, mas fica o convite para vocês entrarem nesse livro e se aprofundarem nele, porque ele é muito lindo e muito maravilhoso. Para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica da nossa aula, eu vou passar aqui um esboço. A gente vai começar falando sobre o sofrimento de Jó. Jó, de fato, é um livro que sempre que se fala de sofrimento, precisamos passar por ele. E vamos resgatar, relembrar, na verdade, três verdades que vão nos auxiliar a entender melhor o sofrimento. E depois nós vamos fazer uma pergunta, que é a grande pergunta da nossa aula: como que a graça de Deus age em meio ao nosso sofrimento? E o nosso Deus, através de afirmações, frases afirmativas, ele vai nos responder a isso. Nós vamos aprender e, como conclusão da nossa aula, nós vamos poder responder de uma forma diferente, ou na verdade vamos aprender a responder nós mesmos sobre como a graça de Deus age nas nossas aflições, no nosso sofrimento. Então vamos orar, pedir a Deus sabedoria e entendimento para que essa palavra fale aos nossos corações e depois nós a utilizemos na prática na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, te louvando e te agradecendo por tudo que Tu és. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem preparado momentos para o Teu povo, não tem nos deixado desamparados, ó Deus, e sabemos que é graça Tua. Obrigada por todos que estão aqui, Senhor Deus, mesmo que virtualmente, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor nos dê condições, ó Deus, de respondermos biblicamente através do nosso sofrimento, que possamos aprender na prática a viver uma vida que te agrada e que te louva. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Bom, queridos irmãos, nos dias que estamos passando, e na verdade a vida de todo cristão é cercada de sofrimento, de aflições, de angústias. Nós temos vivido os dias difíceis de isolamento, de afastamento de pessoas queridas, de afastamento da nossa igreja, e isso causa em nós
ansiedade, sofrimento, angústia. É claro que também não sabemos, estamos vivendo com muitas incertezas, incertezas políticas, econômicas, também não sabemos a respeito de como ficarão as coisas depois desse Covid, não sabemos o que ele ainda vai fazer nas nossas vidas, na vida daqueles que nós conhecemos. Então, estamos de fato vivendo momentos difíceis. E quando a gente fala de sofrimento, momentos difíceis, nós vamos lá no livro de Jó e vamos dar uma olhada como que as coisas aconteceram lá naquele período. Quem ainda não leu o livro de Jó, eu também faço o convite, porque aqui eu vou trazer como se todos já tivessem um entendimento sobre esse livro, e que é de fato muito conhecido. Bom, a gente sabe que na história de Jó, a mulher de Jó, os amigos, o próprio Jó, eles brigavam enquanto eles discutiam o que Deus estava fazendo. Eles, na verdade, não entendiam aquele pano de fundo cósmico, o que estava acontecendo, a conversa que Deus teve com Satanás, que permitiu que aquilo acontecesse. Naquele momento, eles discutiam o que Deus estava fazendo, eles não compreendiam que Deus tinha propósitos, e bons propósitos. Ele não estava, na verdade, punindo Jó. Eles discutiam se a fé de Jó era verdadeira, bem como a sua fidelidade a Deus. E muitas vezes nós também questionamos muitas coisas. Eles não entendiam que Jó era tanto um modelo de santidade como um homem em processo de santificação. Eles discutiam quem deveria fazer o quê, quando na verdade eles não deveriam fazer nada, porque o próprio Deus se achegaria a eles e traria as respostas e falaria com eles. Eles também não entendiam que o propósito, que na verdade o próprio Senhor já tinha falado que Jó era um homem justo e reto e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, mas que ele precisava passar por tudo aquilo para provar essa situação. Trazendo para nós, na nossa vida, nós também muitas vezes estamos agindo como naquele tempo eles agiam. Não existe muita diferença nesse aspecto. Nós ficamos perplexos, nós estamos aflitos muitas vezes, a gente questiona a fé, como eu disse, questiona se nós estamos sendo fiéis, nossos amigos questionam, nós como amigos podemos questionar também o que Deus está fazendo, como que Ele está agindo, se a nossa fé é genuína ou não, e questionamos por que a nossa jornada é tão tumultuada. De fato, naquele contexto, eles entendiam a mulher, os amigos, entendiam que a nossa vida é breve e passageira e que com certeza será cheia de inquietações. Isso a gente pode observar em Jó 14:1. Eles disseram: nossas vidas são breves no tempo e cheias de inquietação. Então, por isso, não existe muita diferença em relação a isso, do sofrimento de Jó, daquele contexto do que aconteceu para o que acontece com a gente. Mas existe sim um ponto que é importantíssimo. Da onde Jó estava, ele tinha uma visão a respeito do Salvador como uma promessa. Ele até disse em Jó 42:5, agora os meus olhos te veem. Ele conseguiu ver a Deus, ver a Jesus, ver ao Senhor naquele ponto que ele estava. Mas nós ainda mais, né? A gente já passou por uma fase no tempo onde o nosso Messias, nosso Salvador já veio. E isso deve, de alguma forma, mudar a nossa visão a respeito do sofrimento. Nós já temos, inclusive, a história de Jó para enxergar isso, para entender isso. Então, ainda mais
de alguma forma, tudo isso precisa nos trazer muito mais consolo, muito mais conforto, e a gente pode, então, através dessa história, compreender 3 verdades e resgatar essas 3 verdades, esses 3 pontos que eu vou passar agora para vocês. São 3 verdades sobre o sofrimento. O primeiro deles a gente entende isso pelas escrituras, através daquilo que a gente lê nas escrituras e através da nossa experiência, daquilo que nós vivenciamos. Alguns filhos, particularmente, carregam dores físicas, pobreza, isolamento, traição e perda por toda a sua vida. Para todos, a morte é a aflição final, inevitável e iminente. E isso tanto para os filhos de Deus como aqueles que são alheios a Deus. Não teremos uma vida segura e fácil, mesmo sendo filhos de Deus. Essa é a afirmação. Nós vamos passar por sofrimento, algumas pessoas especialmente passam por muito sofrimento durante as suas vidas, e tanto filhos de Deus como aqueles que são alheios ao Senhor passam por sofrimentos. Então não existe um favor ou desfavor de Deus apenas avaliando a quantidade de sofrimento de uma pessoa. Essa é a primeira verdade. A segunda, algumas pessoas, mesmo ímpias, são especialmente agraciadas e prósperas. O que nós vemos é que a maioria das pessoas experimenta algo bom na vida, seja uma certa medida de saúde, um cuidado diário da família, o alimento, um trabalho bem feito, amigos, momentos. Não há garantias de qualquer prazer terreno, mas todas as dádivas podem ser apreciadas com gratidão. E aí algumas pessoas, como o próprio Jó, foram especialmente agraciadas ou são especialmente agraciadas, mas também vemos pessoas alheias que são agraciadas, que recebem a bondade de Deus, que usufruem da bondade de Deus. Então nós também, nesse caso, não podemos interpretar o favor ou desfavor de Deus avaliando a quantidade de problemas na vida de uma pessoa. Isso é especialmente importante porque muitas pessoas começam a julgar o sofrimento. Se a pessoa é cristã e está sofrendo, ela não pode sofrer, será que ela é mesmo filha de Deus? E isso não pode acontecer, né, irmãos? A gente sabe que esse julgamento, então, essas 2 verdades, elas são fato. Aqui nesta terra, tanto ímpios como filhos de Deus são acometidos da bondade de Deus, são agraciados com a bondade de Deus, mas também são acometidos de males, sendo que um mal maior, vamos dizer assim, é a morte que vem para todos. A terceira é também a partir das escrituras que a gente consegue definir, mas também muito pela nossa experiência, por aquilo que nós passamos nas nossas vidas, a nossa experiência pessoal, é que Deus age por meio das aflições. C.S. Lewis, um autor, o escritor disse: Deus sussurra a nós em nossos prazeres, fala conosco em nossa consciência, mas grita em nossa dor. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. De fato, quando nós estamos passando por momentos difíceis, são nesses momentos que nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. Os salmos se tornam mais reais, nós nos achegamos mais à palavra de Deus e com isso conseguimos ouvir melhor. O sofrimento, ele é um teste de autenticidade da nossa fé e também um catalisador, porque ele vai nos firmar nessa fé, no amor, vamos ficar mais conectados com o Senhor, e essas aflições na verdade vão vão de certa forma mostrar aquilo que está dentro do nosso coração, o lado ruim, que vamos dar muita ênfase às nossas aflições, aos nossos sofrimentos, vamos começar a mostrar os ídolos que temos nos nossos corações,
e podemos até chegar a deixar Deus de lado. Então, dependendo da forma como nós reagimos, nós temos aí sim uma visão sobre o favor e o desfavor de Deus, pois Ele age nas aflições, Ele vai agir, só que dependendo da nossa forma de reagir é que vai se mostrar, vai ser possível mostrar o favor e o desfavor de Deus, diferente das outras duas situações. Caminhando aqui, então essas 3 verdades, nós já vimos o livro de Jó, vimos essas 3 verdades, e agora nós vamos para a grande pergunta da nossa aula. Como Deus trabalha efetivamente os seus sofrimentos com a graça dele? Como que essa graça de Deus se relaciona? Porque nós temos uma visão de que passamos por muitos sofrimentos e a cada sofrimento nós vamos crescendo no conhecimento, mas em alguns momentos nós nos sentimos tão abatidos a ponto de dizer: o que Deus está fazendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Parece que a gente volta a estaca zero, a gente regride no pensamento. E essa aula é justamente para trazer para vocês essas respostas, para que elas fiquem bem enraizadas em nós e nós possamos começar a reagir ao sofrimento de forma diferente, entendendo a bondade de Deus, a graça de Deus e enxergando que ela atua no sofrimento sim. Bom, o primeiro ponto, são 7 pontos e o primeiro deles, são 6 pontos. O primeiro deles é: seu sofrimento tem um significado para mim. O seu sofrimento é significativo para mim, diz o nosso Deus. Nós sabemos, queridos irmãos, que nós, nessa terra, nesse mundo em que vivemos, nós somos, apesar de sermos filhos de Deus, como já foi dito, nós passamos por aflição o tempo todo, passamos por momentos de dificuldade. Vamos dar uma olhadinha o que João 16:33 diz? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E também Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, o que nós podemos entender é que nós vamos passar por aflições. Por quê? Porque os nossos sofrimentos são significativos para Deus, eles têm um significado para Deus. Eles vão, mais para frente a gente vai ver qual é esse significado, mas seja qual for o seu sofrimento, um grande sofrimento, algo que você esteja passando muito difícil, ou já tenha passado, ou algo um pouco mais simples, mas que também tem te incomodado, ali é um laboratório para que a graça de Deus atue e aumente em você. Então, esse sofrimento pelo qual você passa, ele é significativo. Se nós olharmos para Hebreus 5:8, nós vamos ver: Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, para o próprio Jesus, o sofrimento foi algo significativo. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, nós devemos também olhar para os nossos sofrimentos, e um exercício que nós podemos fazer é justamente olhar para aquilo que passou e tentar tirar 2 informações. A primeira é: o que de bom eu consigo extrair daquele sofrimento? O que aquele sofrimento proporcionou de bom na minha vida? Eu me aproximei mais do Senhor com Ele, eu descobri um amigo fiel, uma pessoa que me ajudou muito naquela situação. Com certeza algo bom aconteceu naquele seu sofrimento. E também, se você olhar pelo lado ruim, você vai ver, na verdade, algo ruim porque você reagiu de forma ruim. Aquele sofrimento te mostrou um sentimento, uma emoção que veio à tona e que não era boa. Uma ansiedade, uma ira descontrolada, algo que realmente
fez mal porque você reagiu de forma ruim. Então o que a gente vê é que uma provação traz à tona aquilo que é mais errado e Deus fomenta aquilo que é mais correto à medida que vem ao seu encontro e trabalha com você. Então esse primeiro ponto é muito importante. A aflição em si não é boa, mas Deus trabalha aquilo que é muito bom, trazendo os ignorantes e rebeldes de volta para casa. A dependência duradoura e vigilante da fé é um dos mais agradáveis frutos do Espírito. E você só carrega esse fruto quando tiver passado por algo difícil. Então, nós aqui, esse nosso primeiro ponto, acho que tá ok. Vamos para o segundo ponto. Ouça bem o que eu digo. Ouça bem o que eu digo. O que mais ele pode dizer que já revelou? Tudo se resume ao que você está procurando enquanto lê e ouve. E aqui nós estamos falando da Bíblia. Muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê algum versículo que é aos nossos olhos controverso, algum versículo que é mais difícil entendimento, um capítulo de difícil entendimento. Mas se nós olharmos bem para as questões que são existenciais, nós vamos ver que tudo aquilo que deveria ser dito está contido na palavra de Deus. Nós conseguimos analisar sob a luz da palavra de Deus em quem nós confiamos, o que vai acontecer comigo, se nós estamos enfrentando uma traição, em quem você confiava, se você está passando por um momento de doença, um câncer agressivo e incurável, na palavra de Deus também você vai encontrar a paz. Vai falar na palavra de Deus a respeito dos nossos pecados, quem são os nossos ídolos. Então a Escritura ela é suficiente, ela já falou sobre tudo aquilo que pode ser mais temeroso para nós ou aquilo que seja mais difícil, o momento mais difícil que nós estejamos passando. Na Escritura nós encontramos as informações, a paz, o consolo, então não há mais nada a dizer. O que nós precisamos fazer é ouvir, ir até a palavra de Deus e nos alimentarmos dela, nos abastecermos, estarmos firmados nessa palavra para enfrentarmos as dificuldades e no momento de aflição conseguirmos utilizar essa palavra como um meio de graça para nos consolar e para nos confortar e para nos fazer ficarmos firmes. Deus usa o sofrimento significativo para nos ensinar a precisar de ajuda, a precisar dele. E quando precisamos dele, o encontramos na palavra dele. A fé cristã não dá um passo de fé no escuro. Não crer dá o passo. Um passo de incredulidade em direção ao escuro, apostando com sua vida que Jesus não está vivo e bem. Ser cristão é andar em um caminho que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até o dia ser pleno. E nós vemos que a fé ela é firmada cada vez que a gente entende mais de Deus, entende quem é o Senhor, o que Ele faz, e está tudo lá, queridos irmãos, na palavra dele. E um outro aspecto é que nós também, ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, nós não deixamos que outras vozes venham falar conosco, venham nos encher o nosso coração ou encher a nossa mente daquilo que não é do Senhor. Então nós devemos também vigiar para não darmos ouvido a outras vozes, as vozes do mundo que dizem que nós precisamos nos autoajudar, precisamos de autoajuda, e as nossas próprias vozes que dizem eu tenho que ser confiante, eu tenho que ser autossuficiente. Não, nós devemos ser sempre dependentes do Senhor, porque nós somos pobres de espírito. E pobre de espírito significa desprovido mesmo e consciente da necessidade que nós temos do Senhor. O próximo ponto é eu estou contigo. E isso a gente vai dar uma olhadinha em Isaías 41:10.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, quando você ouve isso da parte de Deus, eu estou contigo. O que significa eu estou contigo? Que Ele está conosco em todo o tempo. E isso vai ser algo muito bom no nosso sofrimento. O que acontece muitas vezes? Nós ficamos apavorados, nós ficamos desanimados em meio a um sofrimento, às vezes ficamos chateados, inseguros, podemos ter algum temor, um desânimo. Tudo isso são reações naturais, algo que se espera numa situação difícil. O problema está que quando a gente coloca tudo isso acima do Senhor, quando nós deixamos essas aflições tomarem conta do nosso coração e tomam conta do lugar de Deus. Se Ele está conosco, nós devemos estar com Ele e não com os nossos sofrimentos e com as nossas aflições. Nós devemos lembrar o tempo todo no sofrimento que Deus está conosco e não você acordar com o problema e dormir com o problema, com aquela situação difícil, deixar Deus de lado para poder fomentar, ficar debruçado naquele sofrimento e esquecer que Deus está ali. À medida que os problemas se instalam, eles reivindicam seu pensamento e conversas, seu acordar e seu deitar, que foi o que eu disse. Você fica tão bitolado naquilo que você já se esquece que Deus está com você e que porque Ele está com você, você precisa estar com Ele. O eu sou contigo é a promessa central de toda a Escritura. No Salmo 23, 4, Davi pôde dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, nós precisamos enxergar isso, queridos, e reagir de forma bíblica ao nosso sofrimento. Não podemos dar tanta ênfase a ele a ponto de deixarmos o Senhor de lado. Mas um outro ponto é verdadeiro também. Muitas pessoas, se dizendo crentes e confiantes no Senhor, querem tratar o sofrimento meio que de forma mística e falam como um mantra: eu sou filha de Deus, eu não posso sofrer. Isso também está errado. Nós não devemos nem partir para olhar para aquela aflição de forma muito exagerada e também não devemos ignorar, tratar de forma cínica, covarde, insensível. Não. Quando a gente faz isso, a gente acaba, quando a pessoa quer fugir de uma situação de sofrimento, ela pode acabar colocando outras coisas no lugar também, e que não o sofrimento, mas aí ela parte para uma outra situação. Ela coloca a comida, ela coloca a bebida, ela coloca as drogas, ela coloca o entretenimento, que vão ocupar o lugar de Deus naquele momento. Então nós devemos ser sinceros, agir de forma honesta. Estou sofrendo, mas estou sofrendo como o Senhor. É isso que a gente tem que ter aqui na nossa mente. Eu devo enfrentar de forma honesta como Jesus e os salmos fizeram, devorar como no Salmo 102, 1, 2. Vamos dar uma olhadinha nesse Salmo 102, 1, 2. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Então aqui, o salmista não está dizendo que ele não está passando por sofrimento. Ele admite que está sofrendo e que ele ora ao Senhor pedindo ajuda, pedindo auxílio. Mais um ponto é: eu estou contigo para um propósito. Então nós vimos que nosso sofrimento é significativo, que nós devemos ouvir bem a voz de Deus, que Ele está conosco e Ele está conosco para um propósito. Então essa afirmação também é muito acalentadora. Devemos olhar para ela e lembrar dela sempre: Deus tem um propósito. Isso está lá em Isaías 43, depois vocês leiam esse versículo, que diz
que quando nós passarmos pelo fogo, pelos rios, eles não submergirão, e pelo fogo ele não nos queimará. Então nós sabemos que pela palavra de Deus, que Deus estabelece um limite para o nosso sofrimento, ele não vai permitir que o fogo nos queime, mas ele permite que nós passemos pelo fogo, porque existe um propósito. E esse propósito é o próximo ponto, mas esse propósito acontece por conta da soberania de Deus. Nós devemos entender que a soberania de Deus age para que nós o conheçamos, para que nós o confiemos nele, para que nós tenhamos nele, o amemos, né? Não simplesmente entender a soberania como algo que eu preciso aceitar isso e pronto, acabou, eu não tenho o que fazer, é o que Deus quer para mim, de uma forma, não sei se vocês me entenderam, uma forma dura de falar, é assim mesmo, é o que Deus quer para mim. Não, Deus, ele nos ama, ele é comprometido com tudo aquilo que é relacionado aos filhos dele. Então, tudo para ele é para o nosso bem, nós sabemos isso pela palavra de Deus. Tudo que ele faz, na verdade, é para o nosso bem. Então, dentro disso, nós devemos entender que ele está conosco para um propósito. E entendendo isso, nós vamos poder louvar a ele pelo que estamos passando, pelo momento difícil, e também clamar a ele pedindo que ele nos livre disso, ok? O meu propósito amoroso é a sua transformação, foi aquilo que eu quase falei no anterior. Então, além de dele estar conosco, além de ser com um propósito, qual que é esse propósito? É a sua transformação, é a nossa transformação. Sempre Deus vai atuar no sofrimento para que nós sejamos o quê? Purificados. Quando a gente lê 1 Pedro 1, de 6 a 9, está falando sobre a necessidade que o ouro tem de passar pelo fogo para ser purificado. Assim é com as nossas vidas também. Nós estamos aqui para ser purificados, e o que nos purifica são essas provas, é aquilo que Deus prepara para que nós sejamos purificados, irmãos. Então, o amor dele trabalha para tirar o que está errado em você, a sua impureza, e em contrapartida vai colocar aquilo que é bom. Então, no sofrimento eu aprendo a precisar de misericórdia, aprendo a dar misericórdia. A fé viva que abraça Cristo é formada na fraqueza. A coragem de continuar e o forte amor que cuida bem dos outros são formados na luta. À medida que sou purificado, meu amor para com Deus em Cristo cresce e sinto também mais amor pelos outros. E assim a gente consegue cumprir, ainda que de forma imperfeita, mas a cada dia mais, o primeiro e o segundo mandamento. Conseguimos amar mais a Deus sobre todas as coisas e conseguimos amar o nosso próximo. Então, o nosso sofrimento é importante para Deus, ele é significativo, porque nós vamos ser transformados, purificados, dia após dia, sofrimento após sofrimento. Aqui a gente tem mais um ponto que é: provarei o meu amor até o fim da sua vida. Salmos 23. Nós sabemos que no Salmos 23, quando ele fala pelo vale da sombra da morte, nós estamos aqui, o autor trouxe para um momento específico da vida, que é quando nós vamos envelhecendo. Cada vez mais que vamos envelhecendo, estamos mais perto da morte. Sabemos que a morte pode chegar a qualquer momento para cada um de nós, mas para aqueles que são mais idosos, ela está cada dia mais próxima. E o que a gente tem que entender é que mesmo assim, o Senhor vai provar o seu amor até o fim das nossas vidas. Ele vai estar conosco. Muitas vezes, quem já é mais antigo, de mais idade, sabe que quanto mais a nossa vida passa, por mais sofrimentos nós passamos. É possível que uma pessoa de mais idade tenha perdido o seu cônjuge,
provavelmente já perdeu seus pais, começa a perder amigos, pode até perder filhos, netos. Então são situações de muito sofrimento. Perde a capacidade de trabalhar, de ser mais útil para a sociedade, vamos dizer assim, precisa na verdade de mais cuidados, e tudo isso causa sofrimento, causa dor, causa angústia. Mas nesse ponto nós e todos nós vamos, se Deus nos der vida, vamos passar por isso. Precisamos entender que Deus vai provar o amor dele até o fim, ainda que não haja mais ninguém, ainda que perca tudo, o Senhor está lá. E ele diz: eu carregarei você e nunca te abandonarei. Então nós temos que fazer o quê? Usar bem a nossa vida. Conforme o pastor falou no domingo passado, preciso aprender a contar os meus dias para alcançar um coração sábio. Agindo assim, não temerei mal algum. Se nós nos empenharmos em termos uma vida inteira de amor para com Deus, Ele vai nos ensinar a confiar nele, a estar com ele, e ele vai provar sempre o amor dele por nós, até o fim da nossa vida. Um último ponto é: nunca abandonarei você. Então a gente foi caminhando e agora a gente chega num ponto onde em Josué 1:5 diz, vamos abrir lá: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa palavra profunda que Deus fala para nós, o nunca abandonarei, nós vimos no último ponto que até a nossa velhice ele vai provar o amor dele. Mas existe um além, queridos irmãos. Existe um momento onde nós vamos passar pela morte, vamos passar por uma situação que é justa, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte, mas mesmo na morte o Senhor diz: eu nunca abandonarei você. Muitos sofredores, e todos nós na verdade, sentimos uma apreensão sobre o futuro, por um bom motivo. Alguns males, como a morte, nunca irão embora. Mas mesmo assim Deus diz: eu nunca o abandonarei. Então o que a gente tem vê aqui, o caminhão do lixo, gente, vai fazer um barulhinho, mas bom, eu nunca o abandonarei. Está dizendo então que independente se nós somos filhos de Deus, mesmo numa situação de morte, a gente pode acreditar e crer que o nosso Deus vai estar conosco. Ele nunca nos abandonará. Teremos uma eternidade com Ele. Porque sabemos que os pecados precisam ser pagos com a morte, mas nós já recebemos a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor através do que Ele fez na cruz, do que Jesus fez na cruz por nós. Então, nós podemos crer que agora eu sou livre, eu vivo. Se dependo e confio inteiramente, se coloco ativamente o peso da minha vida em Jesus, então eu sei quem tem crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nesse último ponto, nós conseguimos entender também o quanto Deus vai estar conosco até mesmo após a nossa morte. E aí, caminhando para o final, nós vimos o sofrimento de Jó, as verdades, ouvimos a resposta de Deus a respeito fazendo afirmações a respeito do sofrimento que trazem graça para cada um de nós, que alimentam o nosso sofrimento com a graça dele. E agora nós vamos poder dar uma resposta diferente. Nós mesmos vamos conseguir responder essa pergunta: como que a graça de Deus atua nas nossas vidas e no nosso sofrimento? E como a gente deve responder a isso? Eu vou ler aqui
é como que uma oração, mas eu quero que cada irmão reflita e possa por si só fazer também essa afirmação, essa oração, que é o que eu espero que a gente, todos nós na verdade, é o que na verdade Deus espera de nós. Eu vou ler. Eu não quero sofrer, mas estou disposto. Tá bagunçado. Foi embora. Eu não quero sofrer, mas estou disposto. Como o meu Salvador, que disse: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como ele, meus clamores serão de fato ouvidos. Aprenderei a obediência através do meu sofrimento. Serei capaz de simpatizar com as fraquezas dos outros, aprenderei a lidar com os ignorantes e rebeldes. Como ele, mostrarei fé a um mundo sem fé, esperança a um mundo sem esperança, amor a um mundo sem amor, vida a um mundo que está morrendo. Eu sei que tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Então, por que não eu? Se o meu sofrimento mostra o Salvador ao mundo, por que não eu? Se Cristo santifica a minha mais profunda aflição, por que não eu? Se Ele me carrega nos braços, se eu não temo o mal, se a minha fraqueza manifesta o poder de Deus, se a minha luta mostra aos outros como cair de pé, por que não eu? Se a minha vida se torna uma fonte de esperança para os outros, por que não eu? Então, é forte, nós sabemos que devemos estar aqui, estamos afirmando que estamos dispostos a sofrer, porque entendemos que o sofrimento nada mais é do que a graça de Deus manifestada em nós. Então, queridos, que nós possamos refletir sobre isso e fazer com que essas palavras se tornem verdadeiras no nosso coração. Vamos orar para encerrar nossa aula? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor preparou esta aula para nós, preparou este momento de aprendizado, que tudo aquilo que foi visto aqui, Senhor Deus, possa estar guardado em nossos corações, mas não só nos nossos corações e nas nossas mentes, mas que também possamos praticar isso quando formos confrontados com o sofrimento, que possamos trazer à memória esses ensinamentos preciosos da tua parte. Tudo isso que o Senhor fala, que nós possamos entender e praticar, Senhor. Obrigada por este momento, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa aquilo que nós temos mais enraizado em nossos corações, muitas vezes é a incredulidade, de fato não cremos, ó Deus, que o Senhor é quem age nas aflições e por isso sofremos tanto, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração sábio para entender essas palavras e praticá-las. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Irmãos, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um.